Oi, gente, voltamos com o nosso quarto bloco. O que é que a gente está estudando? Telinha. Então, ó, bloco passado a gente estava vendo o processador. E aí nós vimos a importância do processador, né? Que era o responsável por realizar os processamentos no computador. Obviamente, insistindo e lembrando que essa é a abstração para vocês, tá? E nós vimos que ele era encaixado nos slots ou nos soquetes da placa-mãe. Aí nós fomos estudar as partes desse processador. Aí nós falamos de ULA, UC, registradores, decodificador de instruções, no clock e nos barramentos, tá? Explicando a função de cada um, tranquilo? Em seguida, fui falar para vocês sobre as marcas e os principais fabricantes. Lembrando que os principais fabricantes que nós temos no mercado são Intel e sua principal concorrente, que é a AMD. Aí, dentro de cada um, nós falamos de alguns modelos. Então, na Intel, nós dividimos em 6 linhas. E eu falei para vocês as características mais importantes de cada um, ou seja, o que costuma cair em prova de cada um, tá? Em seguida, nós fomos falar dos principais modelos da AMD, insistindo que existem outros, esses são os principais. E, por último, eu terminei falando o conceito de palavra do processador, que é exatamente a quantidade de bits que vai estar envolvida, ou seja, que vai ser utilizado em cada ciclo de clock. Lembrando que o ótimo, que o ideal, é você ter a maior frequência possível com o maior tamanho de palavra possível, perfeito? Deixe-me só beber um golezinho de água aqui, 1 minuto. Aí, eu coloquei para vocês essa imagenzinha, tá? Esse organogramazinho, onde a gente vai ter aí os principais modelos, vários deles já citados, tá? Em seguida, nós vamos agora estudar o próximo grupo, que é o grupo dos periféricos, tá? Aí vamos relembrar onde é que isso encaixa na matéria. Então, olha só. A gente está estudando elemento do sistema computacional. Quais são os elementos do sistema computacional? Hardware, software e people. Aí a gente começa a estudar o hardware, que é a parte física. Aí essa parte física eu vou agrupar em gabinete, periféricos e memórias. Não foi isso? Aí a gente começa a estudar o gabinete. Aí vê que o gabinete é a caixa. Pega a caixa, traz para casa. Começa a colocar peças dentro dessa caixa. Qual é a primeira peça que eu esqueci? A fonte. Qual é a segunda peça? Placa-mãe. Aí a gente vê que a fonte pega corrente alternada, converte para corrente contínua. A placa-mãe é a base. Tudo que é importante eu já venho com ela ou vai se ligar a ela. Não foi isso que nós vimos? Aí fomos estudar o processador, que era quem pegava o dado, processava e gerava informação. Estava encaixado nos slots ou nos soquetes da placa-mãe. Tranquilo? A gente falou como esse dado entra? Falou como sai? Periféricos. Segundo grupo de hardware. Entenderam? Então, o gabinete era a caixa, pegamos as partes mais importantes e encaixamos nessa caixa. Agora, a gente vai estudar o grupo dos periféricos, que é quem vai colocar dado lá para dentro e ou trazer a resposta. Lembrando que não significa dizer que todos têm que estar fora do gabinete. Não, vai ter periférico que está no gabinete. A classificação é funcional. Por isso que eu disse a vocês lá atrás que tudo que eu consigo tocar é hardware e pronto. A ideia de agrupar em gabinete, periféricos e memória é funcional. É muito mais didático do que acadêmico. É para te dar a ideia de como isso aí está se comunicando dentro do computador. Perfeito? Joia? Então, na telinha, o que é que nós vamos ter aqui? Os periféricos, então, são equipamentos, todo equipamento responsável por levar dados até o processador e ou trazer a resposta do mesmo. Perfeito? Desculpa, repetindo. Então, o periférico, todo equipamento responsável por levar dados até o processador e ou trazer a resposta do mesmo. Tranquilo? Posso passar? Sendo assim, a gente vai ter 3 tipos de periféricos. Então, sendo assim, nós vamos ter os periféricos de entrada, que é quem bota o dado lá para dentro. O periférico de saída, que é quem traz a resposta, e o periférico de entrada e saída, que é o fofoqueiro, tanto leva quanto traz, tá joia? Então, lembrar que todo canto tem um, aí também, perfeito? Aí vamos falar de alguns principais periféricos de entrada. Aí a gente, ó, o que eu estou falando para vocês, os principais.
Quando você diz isso, já está sabendo, não são todos, né? Não tem nem como falar de todos, porque está sempre surgindo coisa nova no mercado. Mas os principais, os que costumam aparecer em prova com maior frequência, são os que estão listados aí. Quais são? Vamos lá. Então, a gente tem aí teclado, mouse. O que é que eu quero chamar a atenção para você em relação ao mouse? Olha só, aqui no mouse, a gente vai ter uma variação, que é o trackball e o touchpad. O que é que você tem que saber daqui? Eu vou ter diversos tipos de mouse, tá? Mouse de dedo, mouse sem fio, mouse para tetraplégico. Agora, todos têm que ter a palavrazinha mouse. Na prova não pode cair só sem fio, de dedo, não pode, tá? Tem que ser mouse sem fio, mouse de dedo, mouse para tetraplégico, perfeito? Agora, trackball e touchpad não. Pode vir sem a palavra mouse. Qual é o trackball? Trackball é aquele que a bolinha está no lugar do mouse. Não é a bolinha em cima do mouse, porque aquele é só para rolar a barra de rolagem. É a bola no lugar do mouse, tá? Usa muito em terminal de autoatendimento. Vocês já viram? Tem aquela bolinha no meio. Pronto, aquilo ali é um trackball. Por que usa muito em terminal de autoatendimento? Sem brincadeira, falando sério. Porque se puser o mouse, a galera rouba. É triste, mas é verdade, tá? Então, você põe o trackball, que aí tem que levar o terminal. Aí chama a atenção mais um pouquinho, dificulta um pouquinho, tá joia? Então, essa é a ideia do trackball. E o touchpad é esse muito utilizado em notebooks, tá? Que você tem lá a superfíciezinha, vai passando o dedo e o cursor vai se movimentando na tela, ok? Então, o que é que você tem que saber? Ou para cá, trackball ou touchpad, se aparecer só essas expressões em prova, é você que tem que deduzir que é um tipo de mouse. E sendo um tipo de mouse, é um periférico de entrada, tá? Então, apareceu na prova só trackball, a massa, periférico de entrada. Só touchpad, periférico de entrada. Perfeito? Tranquilo? O que mais que a gente tem? O scanner, que é que eu quero chamar a atenção, principalmente de vocês da área jurídica do scanner, tá? O scanner é um digitalizador de imagens. Mas aqui no scanner vai ter um negóciozinho importante chamado driver. Só um minutinho. Driver OCR. Tá joia? O que é isso? Primeiro ponto, driver. Hardware ou software? Pelo que a gente já estudou até hoje. Hardware ou software? Software, né? Então, qual é a ideia desse driver OCR? Olha só, me contaram, não sei se é verdade não, porque não é da minha época, não sei, mas me contaram que antes você digitalizava um texto, por exemplo, e o texto entrava no computador como uma imagem, um arquivo de imagem, um JPEG, um JPG, um GIF, por aí ia, tá? Dependendo aí da padronização, tranquilo? Ou seja, você só podia editar aquilo ali como imagem, tranquilo? Aí agora, com o driver OCR, você digitaliza um texto e ele gera um arquivo de texto, um PDF, um doc, um RTF, um ODT, dependendo aí da compatibilidade, perfeito? Qual é a grande vantagem disso? É que você pode pegar esse arquivo, abrir no editor de texto e editar. Tirar um pedaço do texto, botar outro. Tirar o nome do autor, botar o seu. O povo faz isso em monografia direto, né? Você pode fazer edição à vontade, como um arquivo de texto normal. Por que isso é tão importante para a área jurídica? Processo eletrônico. Entenderam a ideia? E por quê? Olha só. Quando a gente implanta processo eletrônico num tribunal ou em qualquer outro local, a gente não se preocupa com dali para frente. Porque dali para frente já vai entrar tudo digital. No caso de tribunal, se for juizado, a parte já vai trazer a peça digitalizada. Se não trouxer, o cartório vai digitalizar, ou algum local no tribunal, uma ilhazinha própria para essa digitalização, não é? Se você é em outra vara qualquer, ou até no próprio juizado, o advogado vai trazer a peça digitalizada, ou o cartório vai digitalizar. Moral da história, dali para frente, os processos novos dali para frente, eles já vão trazer as peças e as movimentações digitalizadas. Eu não tenho mais que me preocupar com isso. Qual é a grande preocupação em todos esses órgãos? É o legado. Brincando um pouquinho, é o patramente. Tá certo? E por que esse legado nos preocupa?
Porque, vem cá, principalmente em tribunal, vocês sabem disso melhor do que eu. Se a gente digitalizasse esse legado como foto, e a jurisprudência, como é que ia ficar? Entenderam? Como é que você ia alimentar banco de jurisprudência? Como é que você vai permitir consulta em TTO? Como é que se faz busca em foto? Existe isso? Entenderam? Então, resultado, a grande importância desse tipo de arquivo, desses drivers OCRs, principalmente para tribunais, é porque eu consigo com ele digitalizar o legado, mantendo essas funcionalidades tão importantes, como consulta a esses arquivos, tá? Ao conteúdo desses arquivos e também a alimentação de banco de jurisprudência. Então, isso é essencial. Então, esse driver OCR, ele vem nos scanners já tem um tempinho. Agora, o que é que acontece? Esse scannerzinho doméstico que a gente compra, o OCR é muito fraquinho. Então, se ele não conhece a palavra, ele pula. Se a palavra está clarinho, ele pula. A palavra é estrangeira, ele pula. Então, geralmente, você tem mais trabalho preenchendo os buracos que ele deixa do que se você redigitasse, tá? Acontece isso. Mas, quanto mais profissional é o scanner, mais elaborado é o OCR. Então, tem OCR que até tradução faz, tá certo? É por isso que, às vezes, você pega essas licitações, esses contratos de digitalização de documentos, e aí tem fortunas, milhões, às vezes. Aí tem gente que diz, pô, eu pegava o meu scanner e ia fazer isso, né? Muito mais barato. Mas não, é porque vem esse tipo de ferramenta junto. Tranquilo? Posso passar? Então, ó, para a telinha, Driver OCR, então, é o programa que permite a digitalização de textos como texto. Perfeito? Ou seja, de textos como arquivo de texto. O que possibilita consulta posterior e também alimentação, no caso de vocês da área jurídica, principalmente a alimentação de banco de jurisprudência. Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí a gente vai ter aqui ainda o microfone, periférico de entrada, o joystick. Eu chamo muito a atenção de vocês para joystick, tá? O joystick aqui inclui, onde você lê aí joystick, inclua também todos esses outros componentezinhos que vocês compram para jogar no computador, né? Desculpa. Então, joystick, a guitarra, o manche do avião, a direção, o acelerador, né? Então, tudo isso, e geralmente homem que compra, né? Porque mulher, ela gasta com bolsa, ela converte, né? A moeda de mulher é bolsa, sapato. Ela olha e diz, dá 2 bolsas. Pronto, já não compra mais, tranquilo? Mas bem, voltando. Então, ó, o que é que você tem que se ligar? Que hoje em dia você já tem joystick de entrada e saída. Por exemplo, do Wii, do Xbox. Mas quando cai na prova joystick, é aquele tradicional, que é só de entrada. Perfeito? Se ele não falar nada na prova, vale o tradicional, que é só de entrada, tá? E lembrar que joystick cai muito em prova. Por quê? Porque essa indústria de jogos, gente, movimenta bilhões. Se liga disso. Então, essa indústria de jogo movimenta bilhões, tá? Importantíssimo para você. Tranquilo? Posso passar? Aí eu para cá. Aí a gente tem ainda como periférico de entrada a webcam, o leitor de CD, leitor de DVD, leitor de Blu-ray, leitor de código de barras, tá? O leitor de cartão magnético, o leitor óptico e o leitor de biometria. Então, esses são os principais periféricos de entrada, tá certo? Aqui em biometria, quero chamar a atenção para vocês que vão fazer área jurídica, principalmente quem aí está pensando em concurso para delegado. Por quê? Porque a biometria hoje ela é muito utilizada nessa parte de segurança pública, tá? E por quê? Não ainda no Brasil, mas já em outros países. E por quê? O que é biometria? Biovida, metria medida. Então, biometria é a ciência que tenta mensurar sinais vitais que nos identifiquem como únicos, tá? Nós temos 4 tipos de biometria clássicos. A digital dos dedos e da íris do olho. A digital do dedo e da íris do olho associado à corrente elétrica. A gente tem ainda a estrutura da face e a voz. Então, são 4 biometrias. Repetindo, digitais dos dedos e da íris do olho, digitais dos dedos e da íris do olho associada à corrente elétrica, estrutura da face e voz. Vamos falar de cada um, tá?
Então, o primeiro e o mais simples é o reconhecimento de digitais, dos dedos e da íris do olho. Você tem diversos níveis de reconhecimento. Então, você tem leitor mais preciso, leitor menos preciso, então varia muito. Mas o que você precisa saber é que essas digitais elas podem ser fraudadas. Podem. Eu posso pegar essa digital e mandar para uma fábrica especializada, tirar o molde, até num potezinho de gelatina normal, tá? A gelatina captura as digitais. E eu posso pegar esse moldezinho, mandar para uma fábrica especializada, e ela faz um molde de silicone que reproduz a minha digital. Pode. Íris do olho. Você tira uma foto da íris numa máquina parecida com aquelas máquinas que fazem exame de fundo de olho, sabe? Pronto. Tira a foto da íris, manda para uma fábrica especializada, eles fazem uma lente que reproduz aquela íris. Tranquilo? Agora, o que é que acontece? Quanto mais preciso for o leitor, mais caro é para fraudar. Então, essas fraudes, o custo varia muito, mas costuma oscilar entre 25 e 300 mil reais, tá? Então, o que é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar e o que é que cai na prova? Pode ser fraudado? Pode. Mas você vai se preocupar com isso à medida em que você for analisando quanto vale o que você está protegendo. Vou dar um exemplo prático. A maioria das academias hoje, academia, tem entrada biométrica, não tem? Não é? Tá. Eu não sei quanto é sua academia, mas vou chutar. Vamos botar aí, sei lá, 120 reais. Tranquilo? Vamos chutar. Aí, o que é que vai acontecer? Na verdade, gente, é porque meu plano, eu malho depois das 10. Geralmente eu dou aula todas as noites, eu ministro aula todas as noites, então eu malho depois das 10. Aí eu pego o plano econômico, tá? Então por isso que eu falei 120. Amarrada não, toda. Mas voltemos. Então, moral da história, suponhamos que seja 120 reais, tá? Aí combinei eu e você. Vamos fazer assim? Ó, a gente pega e aí coloca, tu faz tua matrícula, coloca teu dedo. Massa. E eu pego o teu dedo, mando para uma fábrica especializada, a gente faz um molde de silicone. Aí tu entra com o teu dedo, eu entro com o molde. E a gente racha a mensalidade. Quer dizer, a gente vai gastar, vamos botar por baixo, 25 mil reais para economizar 60 por mês. Isso existe? Claro que não, né? Então, apesar de poder ser fraudado, a academia pode colocar um leitor de biometria mais simples. Por quê? Porque o que ela protege vale muito menos do que o que custa fraudar. Entenderam a ideia? Capturaram como é que se raciocina? Então, quando a gente trabalha com segurança de dados, aí eu já vou puxando, porque lá em segurança da informação eu vou usar esse conceito também. Quando a gente trabalha com segurança de dados, a gente tem que pensar que não existe nada completamente seguro. Nada. Agora, você vai colocando camadas de segurança tal, de acordo com o valor do que você quer proteger. Porque a ideia é deixar inviável a fraude. Está entendendo? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Massa. Agora, numa porta de banco, já compensa ir lá e fazer a cópia, não compensa? Aí vem a segunda, por exemplo, que é associar a corrente elétrica. Que corrente elétrica? Você lembra que no corpo da gente o tecido nervoso é axônio-dendrita, axônio-dendrita, axônio-dendrita? Lembra dessa história? E lembra que impulso nervoso é corrente elétrica? Lembram? Corrente elétrica anda em forma de quê? De onda, né? Massa. Aí o que é que vai acontecer? Quando vai passar lá do axônio para o dendrito, lembra dessa história? Rola uma reação química chamada sinapse. E nessa sinapse, a perda de corrente elétrica, essa onda vaza. A perda de corrente elétrica. Vocês lembram disso? E isso é extremamente pessoal. Então, a biometria que associa as digitais à corrente elétrica é porque nós temos corrente elétrica no nosso corpo. É tanto que tem gente que diz, encosta aqui não, que dá dando choque. Tá não. Não diz isso às vezes numa porta, né? Ai, não pega nessa porta não, que tá dando choque. Não tem essa história? Tá errado, isso é física pura aplicada. Não é a porta que está dando choque. Você deu o choque na porta. Qual é o raciocínio? Aquilo que eu falei na aula passada. Terra positiva, corrente negativa. A porta geralmente é de madeira, condutor. A maçaneta de metal. Quando você foi lá, que encostou na porta, a terra suga sua corrente elétrica através da porta. E aí você sente o choque. Foi a porta que deu choque em você, foi você que deu choque na porta. Sua corrente elétrica está alterada. Entendeu a ideia? A outra pessoa vai lá, encosta e não leva o choque. Por quê? Porque a corrente dela não está alterada. A terra não precisou sugar. Perfeito? Mas moral da história. Aqui nessa biometria, veja que não adianta eu pegar o molde do seu dedo e pôr no meu. Porque a corrente elétrica da gente vai ser diferente. Então, quando eu for lá colocar com o seu molde,
ele vai dizer, opa, não reconheceu, porque o molde pode ter até igual, mas a corrente elétrica distorceu. Então, moral da história, aqui a gente associa essa digital a essa corrente elétrica, uma proteção a mais, tá? O terceiro, que é o mais usado na segurança pública, é leitura de estrutura da face. O que é que acontece? O rosto da gente pode ser todo reconstruído matematicamente, perfeito? E tem pontos que não podem mudar. Por exemplo, essa distância entre os olhos. Isso não muda. Não tem plástica para mudar isso. Segundo consta, se mexer aqui, esfacela o crânio, porque isso é um ponto estrutural, tá? Então, pega-se nesse tipo de ciência, pega-se esses pontos estruturais e matematicamente se recalcula o rosto. Aí, onde é que isso está sendo muito usado? Secretarias de segurança pública em alguns locais, tá? Em aeroportos de grandes países. E por quê? Olha o que é legal. Alguns países utilizam para fazer banco de dados de seus cidadãos, tá certo? Então, você pega lá o rosto do cara, não tem nenhuma alteração, aí ele vai lá, mantém a fotozinha no banco de dados e armazena lá. Mas também o mais legal é quando tem alteração. Então, tipo, você vai passar num determinado aeroporto desse. E aí o detector de estrutura da face, percebe, opa, nariz raspado. Aí sabe o que ele faz? Matematicamente, reconstrói o nariz original. E refaz o rosto para aquele nariz. E aí vai procurar no banco de dados se você é um procurado, um fugitivo ou não. Entendeu? E aí, óbvio, vai depender de país para país, né? O banco de dados que vai consultar, Interpol, CIA e por aí vai. Beleza? Entenderam a ideia? Então, ó, chega lá, vai passar no detector, opa, bochecha raspada. Aí o programazinho, a biometria, reconstrói a bochecha original e refaz o rosto para aquela bochecha e procura se tem algo em aberto para aquele rosto. Não é massa? Então, por exemplo, um fugitivo bem conhecido, por isso que eu vou citar um nome, tipo um Abadia. Lembra que ele tinha mudado o rosto todo? Pronto. Agora, se ele fosse passar e tivesse um local que tivesse esse tipo de reconhecimento, ele iria ser pego. Entenderam por quê? Porque ele ia bater. Opa, olha esse rosto original qual era. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Então, moral da história, extremamente utilizado já em vários locais. Eu não sei se vocês recordam, no fim de 2012, teve um caso bem clássico, numa final de beisebol nos Estados Unidos. A plateia estava tendo o rosto mapeado, e aí descobriram um fugitivo que estava com o rosto alterado na plateia, através dessa técnica. E aí a polícia solicitou a interrupção lá do jogo e foi lá e prendeu o cara. Vocês lembram dessa história? Ou o que era? Biometria de reconhecimento de estrutura de face, tá? Tranquilo? Agora, ó, não quero me meter muito nisso não, até porque não é minha praia, tá certo? Mas só levantando o que pode aparecer aqui para vocês. Quando eu digo não é minha praia, a questão jurídica envolvida, tá? Eu vou deixar o tema mais uma vez e vocês fazem a pesquisa associada. O problema no Brasil maior para o uso desse tipo de tecnologia é a falta de um sistema unificado de apenados ou fugitivos no país. Não tem, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Então tem o Infoseg, mas o Infoseg não é alimentado adequadamente, né? Tem estado que não alimenta, tem aquela velha discussão entre o executivo e o judiciário, quem é que é responsável por alimentar e blá, 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 blá. Moral da história. Termina que o Infoseg não tem essa alimentação tão, né, periódica como deveria ser feita. Aí, resultado, eu cometo, né, um crime qualquer aqui em Pernambuco, sou condenada e de repente eu fugo. Aí estou lá, com meu mandado de prisão em aberto, né? Aí vou para o Rio Grande do Sul, cometo outro crime lá, sou pega. O que é que a polícia lá vai fazer? Vai mandar, provavelmente, um ofício para os outros 25 estados do Distrito Federal. Quando chega, às vezes, a resposta, muitas vezes a provisória já foi, o cara já está na rua. Não acontece isso, né? Então, moral da história, essa falta de banco de dados atrapalha esse tipo de tecnologia, o uso desse tipo de tecnologia. Por quê? Porque vou boto lá no aeroporto, beleza. Aí eu vou passar. Aí ele até detecta que eu tenho uma plástica, vamos supor. E ele vai comparar com o quê? Entendeu a ideia? Então a pessoa vai lá e passa no aeroporto. Ele diz, opa, nariz alterado. O rosto original é esse. Sim, e esse rosto tem alguém aberto para ele? Ele não sabe, não tem base de dados. Entenderam a ideia? Então, o grande problema que a gente tem hoje ainda é isso, a falta de unificação desses sistemas, tá certo? Agora, as questões jurídicas envolvidas e blá, blá, aí realmente vocês têm que ir
pesquisar por fora. Nessa parte eu já não me meto. Eu estou falando só da parte técnica, tá? Então, a gente que trabalha com biometria tem essa dificuldade, hoje aqui ainda no Brasil, de ter uma base unificada, algo que identifica o cidadão. A gente não tem um documento único ainda em vigor, né? Que identifica o cidadão, então daí vocês tiram essa dificuldade. Diz que agora em 2015 é o prazo limite, né? Vamos ver como é que vai ficar. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo isso? De repente até surge essa base de dados, né? Mas bem, hoje esse é o nosso grande problema, ok? O outro é voz. É também um fator de biometria. Mas o que é que você tem que saber? Que a voz é a que mais sofre oscilação emocional. Então, apesar de ser um fator de biometria, é o mais difícil de ser utilizado na prática. E por quê? Você mesmo diz, ei, o que é que tu tem? Tá com uma vozinha tão estranha. Não tem essa história? Menino, quer isso na tua voz, não é? Então, a gente sofre muita oscilação emocional na voz. Aí, como é que eu vou fazer reconhecimento biométrico por voz? Ou a complicação? Perfeito? Então, a voz é um fator de biometria? É. Mas a análise biométrica dela é a mais difícil. Por quê? Porque sofre ação emocional. Tranquilo? Outra coisa importante. Lembrar que essa questão aí da biometria por voz ainda tem a acessibilidade, que é complicada. Eu não estou brincando, estou falando sério. Que é a questão do gago. Então, se o gago ele for pego, o que é que vai acontecer? A tendência é ele gaguejar mais. Aí a biometria não consegue liberar ele, aí ele vai gaguejar mais. Então, esse fator faz com que dificulte aí o uso da biometria. Questão do CESP em prova da área policial, tá certo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí, ó, vamos falar um pouquinho sobre os periféricos agora de saída, perfeito? Agora, se liga, não, é óbvio que eu não falei de todos os periféricos de entrada, claro, né? Insisto sempre nisso. A gente falou dos mais importantes, tá certo? E aí, por que isso? Porque, gente, nós vamos ter aqui, nesse caso específico, equipamento aparecendo o tempo inteiro. Então, enquanto eu estou gravando essa aula, quantos novos não surgiram no mercado, né? Mas a gente fala dos mais importantes para a sua prova. Aí, em seguida, a gente vai ter os periféricos de saída. O primeiro que eu quero ressaltar é um monitor. Aqui o monitor tradicional, não é aquele monitor touchscreen, não, tá? Que você já aperta direto na tela. Esse aqui é o monitor tradicional. A gente pode classificar primeiro quanto à cor. Quanto à cor, ele pode ser policromático ou monocromático. Perfeito? E aí vamos novamente para a formação da palavra. Poli, vários, cromático, cor. Então, policromático, colorido. Monocromático, uma cor só, tá? Me contaram, que a gente já viu isso inclusive na aula passada, que antes as cores eram só verdes, né? Tudo verde, tudo branco, tudo âmbar. Lembra dessa história? Me contaram, porque obviamente eu não peguei essa época, né? Mas bem, voltemos, tá? Aí nós vamos classificar esse monitor quanto à resolução. O que é que nós vamos ter aqui? Quanto à resolução, a gente vai ter o monitor CGA, EGA, VGA, Super VGA e o Ultra VGA. Tranquilo? E o XGA. Lembrando que os dois primeiros não existem mais. Mesmo que você queira comprar, você não consegue mais. Manu, tem que conhecer essas siglas? Tem, tá? Então, essas siglas caem em prova para vocês. Todas siglas de resolução de monitor. E eu pus na sequência de melhoria. Então, o VGA, depois veio o Super VGA, depois o Ultra VGA, depois o XGA, tá certo? Então, de todos, o melhor aí seria o XGA, ok? O que é que você tem que saber? Que resolução é a grandeza que indica a qualidade da imagem exibida na tela. Quanto maior a resolução, maior a qualidade da imagem, perfeito? Só que a imagem é formada por vários pontinhos, que são os chamados pixels. Hoje é mais fácil falar isso para vocês, porque vocês já estão acostumados, né? A câmera de não sei quantos megapixels e tal, perfeito? A brincadeira é tentar deixar esse pixel o mais imperceptível possível. Quanto menos você notar o pixel, melhor é a resolução, ok? Cada pixel desse vai ser gerado no padrão RGB, que é a mistura de vermelho, verde e azul. Manu, vermelho, verde e azul não são as cores básicas, eu sei.
Só que a gente não está falando aqui de cor sólida, a gente está falando de luz. Da frequência da luz vermelha à frequência da luz azul, a gente tem os outros espectros de cores, tá? E a distância entre 2 pixels é o que a gente chama de dot pitch. O que é que você tem que saber? Que o dot pitch é inversamente proporcional à resolução. Se o dot pitch é grande, os pixels estão separados, resolução baixa. Se o dot pitch é pequeno, os pixels estão juntos, resolução alta. Perfeito? Tranquilo? Só que eu estou acabando o 4º bloco e, consequentemente, a aula. Aí, na aula que vem, eu dou uma geral em monitor e a gente segue agora estudando periférico. Perfeito? Espero que vocês estejam gostando do curso. Eu sei que é um mundo à parte, mas veja que não tem grandes mistérios, né? Então, juntos, a gente vai atingir seu objetivo maior aí, que é a sua aprovação, se Deus quiser, sua nomeação, na verdade, ok? Então, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.